Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho declare ao Senhor, nada eu serei sem ti, Senhor. Adore a presença de Jesus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Levante as suas mãos para Jesus. Ah, Jesus, nós te adoramos nesta manhã, meu Senhor. Nós buscamos a tua face, a tua presença. Jesus, grande é o teu nome e temível entre os homens. Senhor, nós queremos declarar que a nossa vida, ela é sua, que o nosso coração, ele é seu. Jesus, como diz a letra desta canção, se a tua presença não estiver conosco, Senhor, se a tua presença não andar lado a lado conosco, e nós não andarmos lado a lado com ela, nós não temos nada, Senhor, nesta vida. De tudo que nós possuímos, a tua presença é o nosso maior tesouro. A tua presença é a nossa motivação, a tua presença é a nossa alegria. Ei, você está na casa do Senhor e você pode adorá-lo nesta manhã. Você está na presença de Deus e Deus quer ouvir a sua adoração. Lance para fora agora a sua adoração, a sua oração, e diga para Jesus: Jesus, eu não saio deste culto do mesmo jeito. Diga para Jesus: Jesus, eu não quero sair daqui, Senhor, com meu coração duro, mas eu quero sair daqui com o meu coração quebrantado na tua santa presença. Espírito Santo de Deus, começa a descer sobre cada pessoa que aqui se encontra. Espírito Santo de Deus, começa a manifestar a tua presença. Ah, Espírito Santo, vem quebrantando os corações, vem fazendo as correntes caírem pelo chão, vem quebrando as algemas, as amarras, Senhor, que impedem a nossa adoração de subir até o Senhor. Espírito Santo de Deus, mude este ambiente. Espírito Santo de Deus, transforme este lugar, Jesus. Nós não queremos mais ficar aqui na terra, mas nós queremos subir no ambiente da adoração. Nós queremos estar, Senhor, aonde o Senhor nos ouve, aonde o Senhor nos acolhe, aonde os teus braços nos alcançam. Então vem, Espírito de Deus, diga para ele: eis-me aqui, Jesus. Diga para ele: eis-me aqui, meu Deus. Diga para o Senhor: eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui no lado dos meus irmãos, e eu quero buscar a tua presença. Eu quero esquecer os problemas, eu quero esquecer as lutas, eu quero esquecer as desavenças, eu quero colocar no esquecimento tudo aquilo que me afasta da tua santa presença. Busque agora de todo o seu coração, porque você vai encontrar o seu Deus. Busque agora de toda a sua alma, de toda a sua força, porque você vai encontrar a presença do Senhor. Ah, Jesus, vem, Jesus, como um bálsamo sobre este culto, Senhor. Vem, Senhor, e nos leva até as águas, nos leva até os pastos. Senhor, refrigera-nos a nossa alma nesta manhã, Senhor Jesus. Nós queremos a tua graça, nós queremos a tua santa presença, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Diga para ele: encha o meu coração, Jesus, nesta hora. Enche o meu coração, Jesus, neste momento. É a tua presença, Jesus, é a tua graça, Jesus. Oh, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, Jesus. Aleluia. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença
que me basta. Jesus. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, Não tenho declare ao nada, Senhor: Senhor, eu só quero a ti. nada. Senhor, nós só eu queremos a tua serei presença, nada sem mais, ti, Senhor. Nada mais nos Senhor. enche, Senhor, a não ser a tua presença. Ah, Jesus, nós estamos entregues diante do Senhor em graça, em louvor, em rendição. Se renda à presença dEle, declare para Ele, cante, exalte o nome dEle. Levante o volume da sua voz em adoração, Ele quer ouvir. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua adoração diante do Senhor. Aproveite essa oportunidade para o adorar, para o exaltar. Nós o adoramos, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho. Isso, adore a Ele. Nada eu serei sem ti, Senhor. Mais alto. Só tua é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Declare ao Senhor: Senhor, é nos teus braços, Pai. Ai, Espírito Santo, é nos teus braços que nós encontramos descanso. Quantos aqui, Senhor, estão em busca dos teus braços, do teu cuidado, Pai? Quantos aqui precisando se derramar, Jesus? Ah, Pai, nós precisamos de ti, Senhor. Nós o adoramos, exaltamos. Adore a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Busque a presença dele de todo o coração. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Toda a igreja louve ao Senhor com alegria. Louve ao Senhor E com se fé. eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Continue. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Continue buscando esta presença, porque ela vai descer até você. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Mantenha os seus olhos fechados. O Senhor está chegando. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Oh Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, o Espírito Santo, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Ah, Jesus, em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Isso, vai se lançando nos braços dele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Levante as mãos, repita comigo esta oração e diga: Senhor Jesus, diga: eu te entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, diga: eu entrego os meus caminhos, diga para ele: eu entrego a minha casa, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças. Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho, Senhor, nesta hora. Jesus, eu deposito em teus braços, eu coloco em tuas mãos, Jesus. Eu coloco nas mãos do Senhor aquilo que ainda eu mantenho no meu controle. Me ajude a confiar, me ajude, Senhor, a acreditar que o Senhor não vai falhar, que o Senhor não vai errar, Senhor, comigo. Me ajude, Senhor, a crer que o Senhor não vai me desamparar, que o Senhor não me deixará, como o Senhor disse para Josué. Oh Jesus, ajude agora estas pessoas que saíram das suas casas, que deixaram, Senhor, os seus compromissos, que deixaram, Senhor Jesus, o seu conforto e que vieram para este lugar para entregar tudo que eles têm a Ti, para depositarem aos Teus pés aquilo, Senhor, que estava sobre o controle, aquilo que estava sobre, meu Pai, o caminho deles, mas que o Senhor, meu Deus, venha ajudá-los, que o Senhor venha te ajudar nesta hora, que o Senhor venha te fortalecer nesta hora, que a presença dele venha estar no seu coração neste momento, que o Espírito Santo de Deus não seja apenas um símbolo, mas seja uma realidade na sua vida, que o Espírito Santo não seja apenas uma palavra ou um nome qualquer, mas seja uma pessoa presente do seu lado, que o Espírito Santo esteja com você, assim como diz esta canção: ainda que você ande pela sombra da dificuldade, pela sombra dos problemas, pelo vale da morte, o Senhor esteja lá com você. Não importa como que você chegou aqui nesta manhã, não importa como que você se encontra nesta hora,
Se os seus traumas estão hoje batendo no seu coração, há um refrigério na presença de Deus. Se você está aqui hoje e não conseguiu dormir esta noite por causa de pensamentos ruins ou contrário, a presença de Deus é o refrigério para você nesta hora. Jesus é a luz, Jesus é o sal, Jesus é a nossa água, o nosso ar, Jesus é a nossa coragem, Jesus é a nossa esperança, e você pode entregar a sua vida para Ele neste momento e confiar que Ele está cuidando dos seus filhos, e confiar que Ele está cuidando das suas finanças, e confiar que Ele está cuidando do seu casamento, da sua saúde, e confiar que Ele está entrando na sua casa, que Ele está entrando naquela empresa, que Ele está entrando naquele comércio, que Ele está tomando conta daquilo que você não consegue tomar, que Ele está cuidando daquilo que você não consegue mais cuidar. Ah, Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. E acreditamos que o Senhor não está falhando conosco. Acreditamos que o Senhor, meu Pai, não está nos desamparando. Se há alguém aqui que chegou preocupado porque algo está te faltando, que ainda por esses dias, por esta semana, o Senhor venha trazer a resposta. O Senhor venha trazer a bênção. Ei, a bênção venha te alcançar, a bênção venha te perseguir, a bênção venha disputar por você nesta hora. Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Se você crê, diga que assim seja. Glória a Deus, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus. Não, vamos bater palmas de novo, bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Jesus é fiel e Ele está aqui conosco nesta hora para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. O que o pastor mesmo falou? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O propósito de nós estarmos aqui hoje é a nossa salvação, e nós falamos isso nesta terça-feira. Foi muito bom estarmos terça-feira aqui. E eu creio que o Senhor, Ele está nos abençoando. Glória a Deus. Somos uma igreja abençoada. Somos uma igreja cheia da presença de Deus, cheia de poder, cheia de unção, para a glória de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12, para a glória de Deus. João capítulo 8, versículo 12, em o nome de Jesus. João capítulo 8, versículo 12. Nós vamos ler um versículo, e este versículo resume praticamente todo este texto, do 12 até o 20, até o 30. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que o Senhor tem para falar com você nesta hora. E quem sabe é uma resposta direta ou para alguém que você anda se questionando sobre esta pessoa. Em o nome de Jesus. João 8, 12. Feche os olhos, Pai. Usa esta palavra nesta manhã. Nós queremos ouvi-lo nesta hora. Jesus, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar com cada um que se encontra aqui, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, você pode ler comigo, eu sou, lê mais alto, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que passagem mais
abençoada, Jesus, ele é a luz deste mundo. E quem o segue nunca andará em trevas. Irmãos, se nós olharmos para o mundo, nós vamos concluir que este mundo ele está em trevas. Se você olhar para os acontecimentos de hoje, você vai ter a conclusão que o mundo está tomado pelas trevas. Se você sair na rua, você vai perceber isso. Se você olhar a televisão ou ouvir o rádio, você também vai perceber que o mundo ele está em trevas. Eu vou até mais fundo. Se você conversar com uma pessoa, você vai perceber que o mundo está em trevas. Você já teve essa sensação de estar conversando com alguém e perceber que as trevas estão naquela pessoa? Dominam a vida dela, controlam a vida dela, governam a vida dela. Ela está sobre o poderio das trevas. É pensamento que ela tem, é a visão, é como ela vê, é como ela se comporta, é como ela age. O mundo em que nós vivemos, ele está em trevas. As pessoas do mundo estão em trevas. As notícias, todos os dias elas noticiam trevas. Se nós conversarmos com as pessoas, é claro que nós não vamos ter dúvidas que o mundo ele está em trevas. Basta sair nas ruas, basta ver a televisão, basta ouvir o rádio, basta conversar com pessoas que nós vamos ver as trevas. Então, praticamente o mundo inteiro ele está sob a influência de Satanás. Ele influencia o mundo a caminhar nas trevas. Influencia fofocas, influencia adultérios, influencia roubos, homicídios, suicídios, influencia traições, mentiras. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que todo o mundo está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ou seja, quem governa este mundo com leis é o diabo. Enquanto nós dormimos, enquanto a copa está acontecendo, as leis malignas estão sendo feitas no oculto, escondidas. Isso tudo para prejudicar a igreja do Senhor, a família que o Senhor considera um dos maiores e mais importantes princípios que Ele já gerou na terra. Meu irmão me comentou que a partir do mês que vem está para sair uma lei onde os pastores não vão poder falar sobre o homossexualismo. E isso é muito engraçado e eu não acho coincidência que tive um sonho para amanhecer ontem de manhã, comentei com a minha esposa, que eu debatia com um grupo de LGBT. No sonho eu estava dentro de uma escola debatendo com os LGBTs. E eles me chamavam de herege, que a minha palavra era retrógrada, que a minha palavra não servia, que eu estava querendo invadir uma área que eles dominam. Então, se nós olharmos para o mundo, vamos ver que o mundo inteiro está sob esse poder maligno de Satanás.
o mundo qual eu e você habitamos e vivemos hoje. Este mundo, ele está em trevas, e o diabo tem o poder sobre este mundo. E você sabe por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus e foi entregue ao diabo o governo do mundo, o poder. O mundo se submete às trevas, porque lá no jardim o Adão desobedeceu ao Senhor. O pastor falou que se nós obedecemos, as bênçãos vão disputar pela nossa vida. Mas a desobediência atrai a influência das trevas, atrai o poder e a submissão das trevas, do maligno, o governo do maligno. O diabo domina os homens porque eles desobedecem a Deus. Quem está entendendo isso, gente? O diabo tem o poder sobre o mundo porque os homens se afastaram de Deus quando decidiram não mais obedecê-lo. A desobediência a Deus faz o homem morrer espiritualmente. E assim, o homem, ele mergulha em um mundo de maldições. Quando o homem desobedece ao Senhor, ele se afasta de Deus e automaticamente ele mergulha num mundo de maldições. O mundo de trevas é um mundo de maldições. Isso significa que no mundo não há bênçãos. No mundo não há benefícios. Se engana quem pensa que sair da presença de Deus vai continuar tendo uma vida abençoada. Não vai ter. Problemas vão chegar. Dificuldades vão chegar. Não como estas que hoje você está vivendo. Problemas que não serão vencidos. Dificuldades que não serão ultrapassadas. Porque nós temos que entender que o que faz nós romper em um mundo de trevas é a luz de Jesus. É a luz do mundo. Diga glória a Deus. Porque o mundo está sobre o poder de Satanás. Mas para tudo se tem uma solução. Você já ouviu essa frase? Para tudo se tem uma solução. Eu troco essa frase por aquela: sempre dá. Pastor, não consigo fazer isso. Consegue. Pastor, não é possível fazer aquele outro. É possível porque sempre dá. E para um mundo cheio de trevas há uma solução. Existe uma solução para este mundo que está em trevas. Qual é a solução, irmãos? Qual é a solução? A luz. Pois se onde há trevas, a solução para as trevas é a luz, são as luzes, o dia. O mundo que hoje está mergulhado em maldições, tomado pelo poderio de Satanás, Jesus vem e diz: eu sou a solução para o mundo que está em trevas. Eu encaminho este mundo que está em trevas. Eu abro os caminhos, eu ilumino os caminhos para o mundo que está em trevas. Jesus é a luz. Você pode falar isso comigo? Diga: a luz é Jesus. Agora, Jesus é a luz. Então, Ele é a solução para os problemas das trevas. Jesus é a luz. Essa palavra luz aparece 23 vezes no livro de João. Isto significa que as trevas, irmãos, elas não podem resistir à luz.
elas não conseguem resistir, elas são dissipadas quando a luz ela chega. Quando a luz ela vem, as trevas são dissipadas. Essa palavra dissipadas significa que elas são obrigadas a sumir. Elas são obrigadas a sumir. Terça-feira eu falei que nós iríamos falar no domingo sobre novos ciclos. O título da nossa mensagem hoje é: um novo ciclo só começa quando o outro se fecha. E Jesus está falando que Ele é a solução para as trevas, que Ele é a luz, que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, as trevas são obrigadas a sumir da vida dessa pessoa. Você sabe o que é um ciclo? Alguém vive um ciclo aqui todos os dias? Levanta a mão assim. Ninguém vive um ciclo todos os dias? Tem certeza? Todos os dias, todos nós vivemos um ciclo. Ciclo é uma rotina. Todos os dias nós temos praticamente a mesma rotina. E Cristo vem para quebrar, para desaparecer esta rotina com as trevas. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa e ela muda o ciclo dela e começa a seguir a luz, então a rotina com as trevas são obrigadas a desaparecer. Um novo ciclo na minha vida e na sua vida só pode começar quando o antigo se fechar. Caso contrário, nós vamos viver sempre no mesmo ciclo. E você nunca vai conseguir avançar, viver vida extraordinária com Deus, viver uma vida abençoada com Deus, se você ainda continua no mesmo ciclo de vida de trevas. É necessário romper, é necessário avançar com Jesus. Jesus, então, Ele é a solução, irmãos. Jesus, quando Ele chega, as trevas são dissipadas, elas são obrigadas a sumir, e é nesta hora que o ciclo com o mundo termina. Glória a Deus, ou seja, a rotina mundana, ela acaba. Não é uma lavagem mental ou de pensamentos que acontece na nossa vida quando a gente vem para a igreja. Não é o pastor que fala, fulano para de fazer isso, fulano para de fazer aquele outro, Beltrano para... Não, é a chegada da luz e a atitude de seguir Jesus que faz com que a rotina mundana das trevas venha cessar, sumir, terminar naquele momento. Porque Jesus é a luz deste mundo. O poder do evangelho não está em nos dar carro, como o pastor disse. O poder do evangelho não está em nos dar casa, como o pastor falou. O poder do evangelho está em transformar a nossa rotina do dia a dia, em mudar o nosso ciclo de vida. Glória a Deus. Você está aqui ou não? Está em casa dormindo? Quem está aqui, gente? Dá um glória a Deus aí. Jesus afirma que quem segue Ele nunca andará nas trevas. Quem segue Jesus nunca andará nas trevas. Veja que quem segue Jesus não volta para a rotina antiga. Não tem como. Porque ele está sendo guiado pela luz de Jesus. Não há como sentirmos saudade da velha rotina que tínhamos antes. A luz de Jesus, ela é tão poderosa, a luz da vida que sai dele é tão poderosa,
que ela nos faz tomar nojo do passado de trevas que tínhamos. Não queremos mais voltar para aquela rotina de trevas. Isto é para quem segue Jesus, é para quem anda com Jesus. Veja que o ciclo, que a rotina com o mundo, ela só termina quando conseguimos e quando seguimos Jesus. Pastor, ainda há algumas práticas ainda da velha rotina. Irmão, siga mais Jesus, para que as trevas venham desaparecer da sua vida, para que a velha rotina venha a acabar. Mas uma coisa é verdade, apesar de todo o benefício que a luz de Jesus traz para nós, algumas pessoas ainda insistem em caminhar com as trevas. É verdade ou não é? Quero te fazer uma pergunta: todos que estão na igreja seguem Jesus? Todos que estão na igreja seguem Jesus? Algumas pessoas, mesmo vendo os benefícios que a luz de Jesus traz na vida de uma pessoa, elas ainda insistem em caminhar lado a lado com as trevas. E você sabe o porquê? Por causa das suas obras ocultas, das suas obras que estão em segredo. Porque se trevas são dissipadas e são descobertas e são obrigadas a sair quando a luz chega, automaticamente uma pessoa que vive na prática diária de algum pecado, quando vem para Jesus, esse pecado tem que sumir. E o julgamento de Jesus, de Deus ao mundo, é o seguinte: que ele enviou a luz. Para quem, gente? Para os homens. E os homens rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas. Veja que todos os benefícios que a luz traz para nós: libertação, prosperidade, transformação, vida abundante, para algumas pessoas ainda não é o suficiente, porque elas amam tanto a rotina mundana que elas preferem voltar para aquele lugar. Eu não lembro qual foi o profeta que recebeu uma palavra de Deus, que o Senhor usou uma metáfora com ele e falou assim: veja que o meu povo é como um cão que vomita e come o vômito de novo. Você já viu isso? Não? Aquele cachorro que vomita, põe para fora e vai lá e cheira e come de novo. Assim são algumas pessoas. Deus expele de fora delas aquela rotina podre que elas viviam antes, aquele pecado cabeludo que elas tinham antes, e elas voltam de novo a praticá-lo. Por quê? Porque amam as trevas, gostam das trevas, preferem caminhar com as trevas. Só que Jesus diz que Ele é a solução para as trevas. E quem o segue nunca, você pode falar essa palavra nunca, andará em trevas. É uma palavra forte, nunca. Uma das afirmações mais fortes que Jesus dá na palavra dele é: nunca andará em trevas. Quem segue Jesus nunca andará em trevas. Jesus está falando que quem segue ele, um novo ciclo de vida se começa para aquela pessoa. E aquela velha rotina, aquele velho ciclo que ela vivia antes se encerra, é obrigado a acabar, é obrigado a terminar. Então, às vezes, as pessoas elas querem viver um novo de Deus, mas não querem encerrar o velho que ficou lá atrás. Algumas práticas, alguns pensamentos, algumas atitudes, algumas iniquidades. Apesar de todo o benefício que a luz de Jesus traz, muitos insistem em caminhar com as trevas, mas querem viver o novo ciclo com Deus, mas não encerram o antigo. Tem alguém que segue Jesus aqui, gente? Levanta a mão. Você não pode viver em trevas.
Você não pode andar lado a lado das trevas. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o novo ciclo só começa quando o outro se encerra. Pastor, eu quero viver algo com Deus, mas se você deixou alguma portinha aberta lá atrás, corre fechar. Pastor, eu quero viver algo novo com o Senhor, mas se há alguma janelinha aberta lá atrás, fecha. Se ainda há alguma coisa que ainda te atrai lá para trás, irmão, encerra esse velho ciclo e comece uma nova rotina com o Espírito Santo. Comece uma nova rotina com o Senhor Jesus. Nós não conseguimos equilibrar os nossos prazeres com a vontade de Deus. Não há equilíbrio. Há um oposto bem claro entre luz e trevas. É como água e óleo. São opostos. A luz e as trevas, elas nunca se fecham. A Bíblia vai falar que há uma guerra entre espírito e carne. Há uma limitação, há uma briga, há uma contenda entre a minha vontade e o Espírito de Deus. As trevas, a velha rotina, o velho ciclo deve de acabar, porque só assim eu vou começar a viver o novo de Deus. Glória a Deus. Tem alguém que quer viver o novo de Deus aqui nessa igreja? Levanta a mão assim. Então se afaste das trevas. Eu quero viver o novo de Deus. Afaste-se das trevas. Mas eu tenho uma palavra para você que diz assim: poxa, pastor, eu já sou igreja já faz algum tempo. Eu já creio em Cristo já faz algum tempo. Eu já me afastei das trevas, já mudei minha rotina, já vivo algo novo com Deus. E para mim, por que essa palavra para mim? Irmão, se você está lutando diariamente para seguir Jesus, continua. Porque a promessa do Senhor é que quem o segue não andarás nas trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Luz da vida. Se quem quer viver algo novo com Deus precisa se afastar das trevas, então quem já se afastou deve de continuar lutando, perseverando em seguir Jesus, para receber a luz da vida. Ninguém disse para mim, ninguém disse para você que seguir Cristo seria uma tarefa fácil. E eu nem vou falar por causa das tentações aí de fora. Eu vou falar por causa das tentações aqui de dentro. Eu nem vou falar das ilusões que o mundo cria todos os dias para atrair, para seduzir as pessoas da presença de Deus. Eu vou falar de algo que está aqui dentro de mim, dentro de você. Um desejo que vive aqui dentro. Se só em Jesus tem luz de vida, sem Jesus não tem luz, tem morte. Se só em Jesus a vida vem até mim e até você, sem Jesus só a morte. Você entende isso ou não? Às vezes você chegou aqui na igreja cansado. Poxa, pastor, estou cansado. Olha, essa semana foi guerra, hein? Poxa, eu sigo Jesus. Me afastei das trevas. Mudei minha rotina. Irmão, não se preocupe, a luz da vida está em você. Glória a Deus. A luz da vida está em você. É necessário que o crente entenda que trevas e luz não se fecham, então não há comunhão. Sabe, às vezes a gente quer
A gente quer criar uma comunhão entre as trevas e Deus, mas não tem como. Os pastores mais antigos sempre falam: ou eu sou de Deus ou eu sou de quem? De quem, gente? Do diabo. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele também está fazendo essa divisão de dois grupos, de um grupo que anda na luz e outro grupo que anda nas trevas. De um grupo que caminha com a luz e outro grupo que caminha com as trevas. Daquele que carrega o seu azeite e daquele que carrega azeite insuficiente. Daquele que traz as suas botijas e daquele que não traz. Então, se você está lutando diariamente contra os seus próprios desejos, não se preocupa. A luz da vida está em você. E isso é o que mais importa para mim e para você. Que é a luz da vida. Deus quer pegar essa pessoa, jogar ela lá em cima e fazer assim com ela. Era desse tamanho, magrinho. Fazer assim, vou fazer isso aqui, vou transformar a sua vida. Mas essa pessoa ainda tenta conciliar a velha rotina com a nova rotina que Deus quer dar para ela e não tem como. Ela acredita que se fizer algumas coisas para o pastor ou para a igreja, estará fazendo para Jesus. E acredita que algumas coisas que ela faz, que são trevas, Deus não está vendo, mas Deus vê tudo. Porque não há conciliação, irmãos. Não tem como conciliar. Você entende isso? Jesus é a luz deste mundo, e quem o segue nunca andará em trevas. Jesus está falando para mim e para você, meus filhos, vocês precisam entender que se vocês querem viver um novo ciclo comigo, vocês precisam encerrar o velho. Se vocês querem viver novas experiências comigo, espirituais, físicas também, vocês precisam encerrar o velho. O mais lindo de todo o evangelho não é quando a gente larga os vícios, não é quando nós largamos as boates, não é quando nós largamos os bailes, não é quando a gente abandona as coisas que praticávamos lá atrás, mas é a transformação da nossa mente. Glória a Deus. É quando alguém vem conversar comigo, é quando alguém vai conversar com você e vê que a sua mente já não é mais a mesma. Ela é diferente. E isso é uma transformação poderosa do evangelho. A pessoa não pensa mais como ela pensava antes. A pessoa não fala mais como ela falava antes. Não é o cigarro que ela largou, não é a bebida que ela largou, não são as prostituições, não são as traições. Não, irmãos, isso é uma consequência de estar na presença de Deus. Mas a maior transformação é quando a vida entra em mim, quando a vida entra em você e a nossa mente ela é completamente transformada por Jesus. Isso é poderoso. Diga glória a Deus. Isto é maturidade, crescimento. Quando você fala com aquela pessoa e ela, meu Deus, ela é diferente, porque ela pensa de outra forma. Glória a Deus. Seguir Jesus é andar na luz. Seguir Jesus é sair das trevas. Seguir Jesus é viver um novo ciclo. Seguir Jesus é falar e cumprir aquilo que se falou. Seguir Jesus é não se gabar do presente que não deu. Você consegue entender isso? Seguir Jesus é uma transformação poderosa na minha vida e na sua vida.
Você já percebeu que algumas pessoas estão na igreja, mas elas não seguem Jesus? Elas estão na casa de Deus, mas elas não seguem Jesus. Então Jesus está falando comigo e com você. Meus filhos, vocês precisam entender que aqueles velhos hábitos lá atrás, aquele velho ciclo, aquela velha rotina lá atrás, ela tem que cessar. Quem crê que Deus quer fazer algo novo na sua vida e te dar uma experiência maior com Ele, gente? Levanta a mão assim. Que rotina, é verdade, não é? Essa semana eu entrei em oração, eu não respondi ninguém, nem pelo Instagram. Ontem voltei a responder algumas pessoas, nem pelo WhatsApp. Entrei em oração desde domingo. Por quê? Porque na sexta-feira, na nossa reunião aqui, o pastor que estava em cima do altar, ele disse o seguinte: Pastor Giovanni, priorize a presença de Deus. E foi uma semana que eu priorizei a presença de Deus. Orei meia-noite, 3 e 6 horas da manhã. E jejuei esta semana. E priorizei a presença de Deus. Busquei a presença de Deus. Não atendi ninguém, não conversei com ninguém. Foquei na minha vida com o Senhor. E tive esta semana experiências grandes com o Senhor. Entendi que uma rotina teria que ser mudada para que eu possa avançar com o Senhor. Às vezes você está aqui e fala: Deus, eu preciso desse empurrão. Deus, eu quero que o Senhor abra essa porta. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Mas a sua rotina não muda com Ele. Ainda continua vivendo aquela mesma rotina, fazendo a mesma coisa, mas quer experimentar do Senhor algo maior, algo mais poderoso, algo transformador, algo que tire você da terra e lance você no céu. Mas a rotina não muda. O ciclo ficou vicioso, continua na mesma, é na mesma. Não, um dia Deus me respondeu assim, irmãos, Deus é Deus e não é homem. Entenda que Deus é uma fonte que jorra. E quanto mais você vai nessa fonte, mais tem para jorrar em você. Mais tem para lançar em você. Quem aqui é a igreja do Senhor, gente? Levanta a mão assim. Que experiência você teve essa semana com o Senhor? Nós somos o poder de Deus aqui nessa terra. Deus nos usa como armas poderosas contra as trevas. Jesus vai declarar que os seus discípulos também são a luz deste mundo e o sal desta terra. Glória a Deus. Aonde nós chegamos, as trevas são obrigadas a sumir, a morrer, a desaparecer. No ano passado, ou nesse ano, não lembro agora, aconteceu tanta coisa. Mas quando eu sofri um ataque espiritual e quase morri em cima da minha cama numa terça-feira de manhã, que me deu um ataque forte, e eu vi o espírito maligno entrando dentro da minha casa, indo lá no meu quarto me desafiar, e eu consegui vencer ele pelo poderoso nome de Jesus. Eu levantei da minha cama e fiquei revoltado, porque eu não acreditei que o diabo tinha entrado dentro da minha casa. Eu falei: como que ele entrou aqui dentro de casa? Minha casa é o meu refúgio. Minha casa é o lugar onde eu tenho paz com Deus. Minha casa é o lugar onde eu tenho alegria com o Senhor. Como que ele entrou aqui dentro? Eu falei: alguma coisa aconteceu. O Senhor disse: mude a rotina. Nós não podemos ser religiosos com Deus. Nós não podemos abrir a Bíblia e deixar só nos Salmos. Não, nós temos que ler todos os dias a Bíblia. Nós não podemos ser religiosos de fazer aquela oração repetida todos os dias. Não, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Inclusive esta semana, no sábado agora, eu coloquei lá nos status da igreja que quem ora todos os dias vence as tentações. Glória a Deus. Quem ora todos os dias vence as tentações.
Eu quero viver algo novo com Deus. Eu quero entrar num ciclo novo com o Senhor. Mas a minha rotina não muda. Eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso fazer... Irmãos, não é sobre surpreender Deus. Quem sabe alguém que está aqui pensa assim, tá, então eu tenho que surpreender Deus. Não, você não tem que surpreender Deus. Você tem que se surpreender pela capacidade que você tem de avançar com o Senhor. Não é o tanto que você vai orar que vai mudar a sua intimidade com Deus, mas é o fervor, é o quebrantamento de coração, é o espírito fervoroso que você vai se aproximar dele. Vamos ler os milagres de Jesus. Todos foram operados com o que, gente? Com fé. Queres ser curado? Quero. A tua fé te salvou. Jesus sempre instigando as pessoas a aumentar a fé. E aquele homem, e é muito poderoso quando o pai do menino que vê o filho que é lançado no fogo, que é lançado na água, falar para Jesus, então aumente-me a minha fé. Os discípulos não conseguem curar, não conseguem libertar. Jesus vai e diz para ele assim, o quanto tempo que ele está assim? O pai do menino diz, desde a nascença. Aí Jesus já descobriu, então os incrédulos aqui não são os meus filhos, os incrédulos aqui é você. Era o pai que era incrédulo. Aí naquela hora o homem cai em si, se olha para si mesmo, Deus coloca um espelho, ele consegue se ver e ele diz, então aumenta a minha fé, porque eu quero crer cada vez mais no Senhor para o meu filho ser liberto. Aí Jesus traz para mim o menino. Glória a Deus. Deus tirou ele da rotina de incredulidade, colocou ele na rotina de fé. Quem sabe você já experimentou pequenas coisas de Deus, mas Deus quer que você experimente coisas maiores. Entenda, Deus quer te usar por esses dias, por esse tempo, nesta cidade, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, como uma luz para dissipar trevas. Glória a Deus. Há um peso da luz de Deus que quer descer sobre o lugar aonde nós colocamos os pés. Deus muda ambientes através da minha vida. Deus pode mudar ambientes através da sua vida. Glória a Deus, irmãos. Olha que frase forte, é verdade, não é? Diga assim, Deus muda ambientes através de um crente. É poderoso. De novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas. Olha a divisão e a separação que Jesus está falando. Vai ser visivelmente visto pelos homens, ou seja, por quem for, aonde há um filho de Deus e aonde não há um filho de Deus. Jacó, homem de Deus, homem abençoado, a Bíblia fala que o seu sogro que o enganou, o Labão, disse para ele, Jacó, tenho visto que por amor de ti o Senhor tem me abençoado. Por amor de ti o Senhor tem me abençoado. Irmãos, tem gente que se acha super-herói. Tem gente que acha que ela é não, eu desenvolvo. Não, às vezes tem um crentezinho lá dentro, que todos os dias dobra o joelho naquele lugar, escondido. A diferença não são as habilidades dos homens, é a luz de Jesus que está na vida de uma pessoa. A diferença não é a capacidade do homem, mas é a luz de Jesus que está sobre a vida de alguém. É um coração iluminado, é um pensamento transformado, é uma rotina que foi mudada com Deus. Aleluia! Irmão, isso aqui é poderoso. Sabe, se eu tivesse aí no seu lugar, eu já estava com a mão para cima dando glória a Deus. Eu não estava aí parado.
Não, Jesus está falando para mim e para você: eu quero mudar completamente a sua vida, a sua mente. Eu quero te levar em experiências comigo maior. Eu quero fazer algo maior, mas a rotina precisa mudar. Alguém chegou aqui nessa igreja nessa manhã com o seguinte pensamento: de querer algo a mais de Deus. E o seu questionamento é: por que eu não tenho algo a mais de Deus? E Deus está falando o quê? Por causa da sua... O que, gente? Rotina. Mude a sua rotina. Encerre o velho ciclo para começar um novo com Deus. Para começar um novo. Quando eu vejo que eu estou focando muito em um horário só de oração, eu mudo meu horário de oração. Eu tenho muito medo de cair numa rotina viciosa. Tenho muito medo de seguir a mesma rotina. Porque eu vejo tantas pessoas seguindo a mesma rotina e não saindo do lugar. Elas acreditam que estão avançando, mas não estão. Perseverar com Deus não é sempre fazer a mesma coisa. Perseverar com Deus é fazer, às vezes, a mesma coisa, mas em um determinado ponto tem que mudar. Deus, nós vamos encerrar. Deus queria abençoar a vida de um homem chamado Isaac. Você conhece esse homem? Um homem chamado Isaac. Isaac passou pela seca, pelo deserto, pela provação, a mesma que veio para o seu pai. Está escrito na Bíblia que a mesma seca que veio para Abraão chegou para Isaac também. Veio até Isaac também. Isaac foi lá e quis desentulhar os poços que o seu pai havia feito. E alguns que ele havia feito. E ele desentulhava os poços, chegavam os outros e entulhavam ou tomavam dele de novo. Olha a estratégia de Isaac. Isaac não foi mais abrir poços. Ele foi fazer um banquete para aquele que estava roubando os poços dele. Veja que sempre fazer a mesma coisa não é uma boa estratégia. Você precisa ter sabedoria de mudar. Então, quando ele faz para Alameque, se não me engano, Alameque chega para ele e ele faz uma mesa, um banquete, abençoa aquele que roubava os poços dele, aquele que entulhava os poços dele. A Bíblia diz que nasce uma fonte de água viva. Não é mais... Você sabe o que é fonte de água viva? Alguém conhece as cataratas do Iguaçu? Alguém já viu falar já? Você sabe que ali não é um poço que nasce, é uma fonte de água viva que nunca para de jorrar. Toda fonte de água viva não é um poço parado, mas é um rio que corre. Isaac queria um poço, mas pela sua mudança de estratégia, mudança de rotina, Deus deu para ele um rio. Glória a Deus. Deus deu para ele um rio. Então, às vezes, você quer a mesma coisa que um dia você já recebeu lá atrás, mas Deus quer te dar coisa maior. Mas para isso é preciso mudar as estratégias, para isso é preciso mudar a oração, para isso é preciso mudar a frequência na igreja, para isso é preciso mudar as ofertas, para isso é preciso mudar o comportamento no trabalho, para isso é preciso mudar o comportamento em casa, para isso é preciso mudar a sua fé no jejum, a sua leitura na Bíblia. Alguma coisa tem que mudar. O novo ciclo só se começa quando o outro é encerrado. O antigo é encerrado. Todo domingo, toda terça, quando você vem para essa igreja, Deus tem algo novo para te dar. Você sabia disso? Se você não sabe disso, você chega aqui em um domingo e diz assim: poxa, a mesma coisa. Poxa, o mesmo jeito.
Deus não quer te instigar, te oferecer coisas que sejam para a sua dopamina momentânea se acabar. Não é isso. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você cave mais fundo, até você chegar na rocha. Glória a Deus. E ali você estruturar a tua casa, a tua vida com Deus. Meu Deus, é muito forte a verdade, não é? Como era o louvor que a gente estava louvando agora esses dias atrás, que eu baixei o fundo? Não lembro agora. Um louvor muito abençoado. Irmãos, Deus tem algo grande para me dar. Deus tem algo grande para dar para você. Você pode sair dessa igreja hoje com uma nova rotina? Sim ou não? Você pode sair dessa igreja hoje com um novo ciclo na sua vida? Uma nova oração? Por favor, uma nova oração. Uma nova fome pelas coisas de Deus, uma nova sede pelas coisas de Deus. Você vai morrer, hein? Se continuar do mesmo jeito, você vai morrer e nem vai perceber que está morrendo, parado no mesmo lugar. Parado do mesmo jeito. Aí o Adão vem em você de novo. Sabe o que o Adão faz? Você sabe o que ele faz? Não, ele coloca a culpa num, coloca a culpa no outro, coloca a culpa no outro. É assim ou não é? Identificamos o Adão em cada um. Quando a pessoa se levanta e ela não muda a rotina, ela começa. É o Geis, acho que é o Geis. É a Júlia, é a Gabi, é a Monize, é o Clayton, é o Liane, é um, é o outro. Não é a minha rotina, não é eu. São os outros que não mudam, são os outros que não fazem. E Deus está falando para mim e para você. Mudem a rotina. Eu sou a luz do mundo, eu ilumino para vocês, eu clareio vocês, eu tiro vocês das trevas. Glória a Deus. E vocês nunca mais andarão nas trevas, vocês nunca mais andarão neste mesmo ambiente. Aleluia. Você pode dar um aleluia ou não? Eu estou achando vocês muito quietos, irmãos. Vocês vão torcer para o Brasil hoje? Sim ou não? Então torce para Jesus e dá um glória a Deus bem forte para Ele. Pelo amor de Jesus que está aqui no nosso meio. É um silêncio, irmãos. Não, vocês não estão entendendo o que Deus está falando para vocês aqui nessa manhã. Não captaram ainda o que Deus está querendo entregar para vocês nessa hora. Deus está falando que esse mês pode ser um mês diferente para você. Que esse mês pode ser um mês transformador na sua vida. Mas é uma nova rotina, um novo ciclo, uma transformação para você. É algo diferente que você não viveu. Não acostuma. Deus não depende do teu trabalho, não depende do teu salário, não depende de nada. Ele é mais poderoso, Ele abre. Está vendo porta aqui agora? Você está enxergando uma porta aqui? Deus vê porta aqui onde não existe. Ele enxerga porta onde não existe. Não é o tamanho da cidade, não é o tamanho da sua igreja, não é o tamanho da sua casa, não é a quantidade que você recebe no mês. É Deus que é a luz do mundo. É Ele, irmão. Não é aquilo que você está vendo diariamente. Não existe para o Senhor o improvável. Jeremias vai falar: não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Ele é poderoso. A maior igreja, uma das maiores igrejas do mundo, fica no Egito, no lixão do Egito. E me parece que a maior igreja do mundo, que tem 268 mil membros, fica na Coreia. E as igrejas mais fortes que o mundo tem na atualidade de hoje ficam em túneis, em cavernas,
na China e na Coreia do Norte, se eu não me engano, onde são perseguidas. Deus a sustenta. Glória a Deus. E o evangelho avança, porque aonde há um crente, o ambiente muda. Onde há um crente, o ambiente muda. É um novo ciclo, é uma nova rotina, é uma transformação de vida. E, irmão, Deus tem muito para fazer. Se você pensa que Deus parou de fazer, Ele nem começou ainda. Ele nem começou a fazer as coisas ainda. Ele é poderoso. Se você não morrer na fé, você vai colher tudo aquilo que você está plantando com Deus. Se você não parar, você vai colher. É impossível não colher, irmãos. É impossível. Deus quer mudar vidas aqui hoje. Quando você ficar de pé, eu não quero nem ouvir a minha voz aqui orando. Você entendeu isso? Não? A sua voz tem que abafar a voz desse microfone aqui, ó. Mudei. É um novo homem que tem que se levantar dessa cadeira, uma nova mulher que tem que se levantar dessa cadeira. É um novo crente, é um novo espírito, é uma nova atitude, é uma nova força, é um novo, uma nova coragem, ânimo. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Aleluia. Qual é o título da nossa mensagem? Deixa eu ver aqui. Diga assim: um novo ciclo, bem alto, novo ciclo só começa quando o outro se fecha. Um novo ciclo só começa quando o outro se fecha. Então nós estamos 10 anos na igreja e Deus ainda não parou de fazer coisas novas na nossa vida. Nós estamos 10 anos na igreja e Deus ainda não parou de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Meu Deus, Ele é fiel, Ele é grande. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Agora chegou a sua hora de mudar. Agora chegou a sua hora de fazer uma oração diferente, de fazer algo diferente. Ei, Jesus, nós estamos aqui, Jesus. Ei, Jesus, nós estamos aqui. Nós não queremos sair daqui na mesma rotina, meu Senhor. Nós não queremos sair daqui, Jesus, do mesmo jeito, meu Senhor. Há uma rotina diferente. Há algo poderoso que Deus quer fazer em mim e em você nesta hora. Oh, aleluia. Ah, Jesus, sim, Jesus. Como o Senhor pode fazer coisas grandes por nós. Mas o Senhor disse para nós nesta manhã: filhos, o novo ciclo só se começa quando o outro se encerra, quando o outro se fecha. Filhos, eu quero abençoar vocês, meus filhos. Eu sou a luz deste mundo que está em trevas. Às vezes eu e você olhamos para o mundo e falamos: não tem mais jeito, não tem mais como ser possível mudar essa situação. Mas o Senhor está falando: meus filhos, quem anda comigo nunca andará nas trevas. Ele não vai seguir o ciclo, ele não vai seguir a caminhada, ele não vai seguir a rotina deste mundo. Oh Jesus,
Vem transformando vidas aqui nesta hora, mentes, pensamentos, meu Senhor. Tu és o Deus que está falando conosco. O Deus desta palavra não está, Senhor, preso nessas letras. O Senhor sai para fora. Por isso nós pedimos, nós não queremos só o discurso, nós queremos o poder do Senhor no nosso meio. Nós não queremos só palavras, nós queremos a materialização da Tua presença no nosso meio. Oh Jesus, vai rasgando os céus aqui nesta manhã, Jesus. Vai rasgando os céus aqui nesta manhã, Jesus. E vem fazendo coisas extraordinárias. Vem fazendo coisas grandes. Vem fazendo coisas, Pai, que nós ainda não vimos, que o nosso coração ainda não imaginou. Oh Espírito Santo de Deus, vem transformando, Espírito Santo. Vem agindo, Espírito Santo, vem fazendo coisas grandes, Espírito Santo, porque o seu povo está aqui, veio te ouvir, Jesus. Oh, aleluia! Ele é grande, Ele está aqui. E a minha oração vai mudar, Jesus. A minha fé vai aumentar, Jesus, a partir de agora. Sim, 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 Jesus. Vim até aqui, oh, aleluia, derramar o meu passado em Ti. Sim, Jesus. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas Tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas Te dou a minha vida. É tudo que tenho. Declare ao Senhor: recebe o meu nada, refaz a morada. Teu peito, sim, meu Senhor, sou Deus, sou eleito, e a minha essência exalar o Teu cheiro. Oh Jesus, Ele está aqui querendo mudar vidas. Ele está aqui querendo mudar rotinas, ciclos. E Ele está falando: hoje é dia de encerrar os velhos ciclos. Hoje é dia de viver novos ciclos comigo. Hoje é dia de viver novas experiências comigo. Meus filhos, quem me segue nunca andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Oh Jesus, pois Tu sabes também onde eu andei, Jesus. Conheces bem o meu perfume. Mas Tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas Te dou a minha vida. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada. Sim, Jesus. Me pegue em
Levante as mãos. Você que está decidido sair desta igreja hoje diferente. Você que está decidido vencer todo desânimo, toda preguiça, todo comodismo. Você que está decidido sair deste culto hoje não mais da mesma forma, mas uma nova pessoa, um novo servo, um novo filho, um novo crente. E que vai parar de dar desculpas hoje do cansaço, que vai parar de dar desculpas hoje da rotina que você vem levando, mas vai começar a viver uma nova vida com Deus. Vai começar a seguir Ele, vai começar a se afastar de todas as trevas que tentam te amarrar, ou quem sabe já estavam te amarrando, prendendo você. Você que nesta manhã está decidido verdadeiramente que para você viver coisas novas e grandes com o Senhor, vai ser preciso encerrar aquele velho ciclo, aquela velha rotina. Você vai fazer uma aliança, um voto, um juramento com Ele. E vai falar para Ele: Jesus, eu não aceito mais, Jesus. Eu não aceito mais, Jesus, olhar só para o impossível. Eu não aceito mais, Jesus, olhar só para os improváveis. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse: Maria, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Os maiores milagres da Bíblia, um dos maiores está lá no livro de Reis. Quando veio uma fome para a terra de Samaria, o Senhor agiu com misericórdia, o Senhor agiu com poder por causa da atitude de uma viúva. Quando esta recebe o profeta, ela diz: tudo que eu tenho é um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu só tenho alguns gravetos nas minhas mãos. Eu tenho um filho para sustentar, mas tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu primeiro darei ao profeta. E o profeta como um mensageiro de Deus, e o profeta como uma ferramenta de Deus, disse: enquanto não acabar esta seca, também não vai terminar o azeite, a farinha da tua botija e da tua panela. Ah, meus irmãos, ninguém mais ia lá depositar azeite para aquela mulher ou farinha para aquela mulher. Conforme mais ela tirava de dentro da panela farinha, mais farinha vinha. Conforme mais ela derramava a botija, mais azeite saía lá de dentro. E nós sabemos quem é o pão, nós sabemos quem é o azeite. Jesus está falando: eu nunca faltarei, o meu espírito nunca vai se ausentar se você continuar me seguindo. Ah, Jesus, ah, Jesus, rasga o céu, Jesus, nesta manhã, Jesus. Rasga os céus nesta manhã, Jesus, sobre a cidade de Rolante, Pai. Rasga os céus, Jesus, sobre esta igreja agora. Oh, Jesus, rasga os céus sobre as cabeças que estão aqui dentro desta igreja agora. Oh, Jesus, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, Jesus. Jesus, nós não estamos aqui mais de uma hora, Senhor, falando, cantando e orando em vão, Jesus. Há um movimento no mundo espiritual, Jesus, nesta manhã. Há um movimento no mundo espiritual, Jesus, nesta manhã, Jesus. Oh,
Jesus, o diabo, que é o adversário da tua igreja, será envergonhado, os seus tronos serão derrubados, os seus altares serão destronados, e a tua igreja avançará, Jesus, porque é isso que tu tens para nós, Senhor. Levante as suas mãos nesta manhã e diga com o pastor: Senhor Jesus, eu viverei coisas novas. Minha rotina vai mudar, Jesus, contigo. Eu me envolverei mais com o Senhor esta semana, e coisas maiores acontecerão. Eu te entrego nas mãos de Deus, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você enxerga um ambiente natural aqui ou não? Porque eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver, e se você vê, eu quero orar que o Senhor derrame colírio nos seus olhos, porque está faltando isso. Há um ambiente sobrenatural aqui nesse lugar. Algo de muito poderoso acontece quando nós começamos os cultos neste lugar. A nossa intercessora fala: pastor, a IECV na cidade rolante é um coração que bombeia. Ela fala: a IECV na cidade rolante é um coração que bate com força. Eu creio muito no que ela tem falado. Quando nós dobramos os joelhos e começamos a orar, e o Senhor começa a mostrar coisas. Eu gostei de uma palavra que o pastor falou na sexta-feira, no aniversário da igreja. Ele disse: não abandone esse pastor. E ele não falou porque o pastor é um coitado, porque não tem nenhum pastor coitado aqui nessa igreja. Ele não falou por causa disso, eu entendi. É por tanto de visão e coisas que Deus tem mostrado no futuro dessa igreja. O dia que alguém falar para você: coitadinho do pastor Giovanni, amarra essa palavra, porque aqui não existe nenhum coitado. Aqui existe um homem de Deus, um homem de fé, um homem perseverante, um homem que crê no Senhor. Eu não aceito que ninguém chame você de coitado. Coitado do fulano, coitado do ciclano. Você não é coitado. Coitado é aquele que não tem nada. Coitado é aquele que não tem força, não tem ânimo para vir buscar o Senhor. Isso é um coitado. Coitado é aquele que não consegue, mas você não. Você vence muitas vezes a preguiça, vence muitas vezes o cansaço e vem buscar o Senhor. Vence dores no seu corpo, vence problemas no trabalho, vence lutas e vem buscar o Senhor. Então não tem nenhum coitado na igreja do Senhor. A igreja de Deus não é uma igreja coitada, caída, desfalecida. É uma igreja forte e poderosa. Amém? É uma igreja que abre caminhos para o Evangelho. Por isso, aonde há um crente, o ambiente muda. Não tem como não mudar. Glória a Deus. Senta, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Como és poderoso nosso Senhor. Como és poderoso nosso Jesus. Irmãos, domingo que vem nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. Vamos ungir as pessoas no nosso já estamos no 7º mês deste ano. E em nome de Jesus, daqui um dia nós vamos estar em 2027, felizes, alegres com o Senhor novamente, com novos desafios, com novos gigantes. Apesar que nós não vemos gigante, nós somos como Davi. O exército vê gigante, mas Davi viu um incircunciso, um homem que não tinha Deus. Amém? E nós não vemos isso. Nós não vemos um gigante, nós vemos só uma situação que Deus não está presente. Mas quando Deus está presente, tudo cai por terra. Então, domingo que vem, Santa Ceia, vem para a igreja em nome de Jesus.
seja dizimista dessa igreja. Glória a Deus. Passou. Eu falei terça-feira que o dízimo ele não é só o dinheiro, né? Ele é mais do que dinheiro, ele é espiritual. E qual é a nossa gratidão quando nós devolvemos o dízimo na obra do Senhor? O dízimo, irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito, caixa de som, mesa, ver que agora o nosso aniversário da igreja estava lindo, tudo com dízimos, né? Feito aqui, conseguimos abençoar a vida do pastor que veio com uma cesta de coisas naturais, um monte de coisa, abençoamos ele, abençoamos o nosso cantor que veio aqui tocar também, que louvou junto com nós, com uma oferta, e sem fazer nada, sem pedir nada para ninguém, simplesmente com os dízimos e as ofertas. Glória a Deus, com os dízimos e as ofertas. E os dízimos e as ofertas têm feito isso, sustentado essa igreja. Esse mês, com dízimos e ofertas, pagamos o aluguel da igreja, 2.140, e um dia nós vamos ter o nosso próprio prédio, que vai custar 2, 3, 5 milhões. Nós vamos construir um dia glória a Deus. Nós vamos construir um dia um grande prédio, vamos gastar milhões. E todas as vezes que entrar dinheiro na igreja, a gente vai estar gastando dinheiro para abençoar vidas, abençoar pessoas, para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, os dízimos da igreja IECV, eles não são em vão. Eu oro todos os dias, minha esposa é testemunha disso. Todos os dias, quem vai comigo no monte também é testemunha, pelos dizimistas desta igreja. Não tem um dia sequer que eu não coloco eles nas minhas orações. E eu creio que Deus abençoa o dizimista. Eu creio, essa igreja é uma igreja que crê no dízimo e na oferta. A gente não crê em outra coisa, a gente acredita no dízimo e na oferta, que é a forma que Deus usa para sustentar a obra do Senhor. Glória a Deus. Então, tudo que passar nas mãos, devolva o dízimo e a oferta na igreja. Terça-feira vai ser o último dia. Pastor, o último dia, terça? 21 é 22, né? Então nós temos mais 2 terças-feiras ainda para terminar a nossa campanha do Apocalipse. Irmãos, nós vamos começar uma campanha na terça falando sobre como orar a Bíblia. Cada terça-feira eu vou trazer um versículo que você vai memorizar e gravar para você poder orar esse versículo quando você for dobrar os joelhos. Se você tem dificuldade de orar a Bíblia, quando você dobra os joelhos não lembra onde é que está escrito, conhece aquele versículo que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Quem conhece esse versículo, gente? Ele está onde? Qual Salmos ele está? Salmos? Salmos 23. Salmos 23, não é o salmo do pastor? Qual versículo? É muito importante que você consiga memorizar os versículos da Bíblia para você orar a palavra, porque é a palavra de Deus que tem poder. E quando você ora e memoriza a palavra do Senhor, você cita ela nas suas orações, porque está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 23, verso 4, que eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor estará comigo. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da morte, pela sombra do vale da morte. Então isso é muito importante. Aonde está escrito que Jesus disse de novo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás nas trevas? Está escrito aonde? Aonde está escrito? Você já esqueceu? Aonde está escrito? Jesus disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andarás nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Aonde está escrito? Qual palavra você leu agora?
João 8, 12. Entendeu como é bom você memorizar? Porque quando você for orar, você vai citar a Bíblia. Então, depois da nossa última terça-feira, que será na próxima, ainda sem ser nessa, na outra, nós vamos começar a memorizar cada versículo bíblico. Isso vai te ajudar nas orações. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque nós vamos ofertar na casa de Jesus. Glória a Deus. Separa nas mãos seus dízimos, suas ofertas. Vamos ajudar a obra do Senhor hoje também. Pastor, não sou um dizimista, eu vou ser um dizimista a partir de hoje. Vou fazer aqui pelo QR Code. Quem também está em casa, que é um dizimista dessa igreja, mas que ainda não dizimou, pode estar dizimando na obra do Senhor. Quem quer ser dizimista, envie também o seu nome, que nós iremos colocar aqui no azeite, em nome de Jesus. Levanta para os céus seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos, e feche os olhos agora. Pai, em o nome de Jesus nós oramos. Oramos pelas ofertas, oramos pelos dízimos, oramos, meu Pai, pelas contribuições. Apresentamos elas ao Senhor e pedimos: abençoa a vida do dizimista e do ofertante. Senhor, aqui em minhas mãos está, Senhor, o nome de cada um, de pessoas que são daqui, de pessoas que são de longe. Multiplica, prospera, traga abundância, traga fartura, abençoe poderosamente a vida dessas pessoas, e que o Senhor venha consagrar este ambiente, Jesus, porque também neste lugar viveremos novos ciclos, viveremos novas rotinas. O Senhor transformará este ambiente. Pai, guarda, abençoa. Domingo que vem, Senhor, quando nós estivermos aqui na nossa Santa Ceia, o Senhor venha descer com mais força, com mais poder, com mais unção, ao ponto, Senhor, de curar, de transformar, de libertar, de operar em pessoas que estão com doenças incuráveis. Que o Senhor venha abrir portas extraordinárias. Guarda o seu povo quando sair de dentro dessa igreja, que a tua presença esteja em volta deles, que a tua glória esteja em volta deles, e abra o céu, Senhor, sobre esta igreja, que essa igreja possa avançar. Que você saia hoje deste lugar, mas que você não saia da presença de Deus, porque aonde quer que você vá, o Senhor esteja com você, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venham aqui na frente, vem deixar os seus dízimos, vem deixar suas ofertas, suba em cima do altar. Daqui vai para sua casa abençoado, em o nome do Senhor Jesus.